E aí, pessoal? Vamos continuar agora no chassi aqui, vamos fazer render de verdade esse chassi? Acho que agora vai render, né? A gente vai para as últimas partes que vão ser soldadas do chassi, a gente vai para os últimos reforços que vão ser feitos nele, para começar a pintar ele e finalizar para preparar. Tem mais coisa para preparar, né? Lógico. Mas tem mais umas coisinhas aí que a gente tem que montar ainda para começar a montar o Jeep. Mas o chassi é o mais importante, né? Então, gente, lembrando, ó, quem não viu o último vídeo, antes desse, na verdade, nossos vídeos passaram para toda quarta-feira agora. Então é muito importante para nós, vocês se inscrevem aí para acompanhar, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, compartilha para ajudar o canal a crescer, que a gente quer chegar logo a 2.000 inscritos, a gente quer chegar a 5, a 10, o céu é o limite. E a gente vai agora fazer esses reforços, a gente vai mostrando para vocês, vocês acompanhem aí. De repente vai ter alguma novidade no meio do vídeo, então vocês acompanhem aí que pode ter novidade. Mas uma novidade eu tenho. Quem quer esta camiseta, a gente tem agora a opção Seja Membro. Se vocês forem membro para ajudar o canal, tem várias modalidades de membro, mas se vocês forem membro para ajudar o canal e querer a opção da camiseta, vocês vão ser membro e vão ganhar uma camiseta. Sendo membro, além de ganhar a camiseta, vocês vão ter conteúdo exclusivo, de primeira mão. E vocês vão ajudar o canal, claro. Vocês vão ajudar o canal, vão ajudar nós e vão ajudar o Jeep também. Legal, né? Então, gente, a gente vai continuar aqui. Vocês vão acompanhando aí, que logo, logo a gente já troca uma ideia de novo. Até daqui a pouquinho. Uma parada para um teste agora do Jeep. Vocês sabem que a gente vai pintar o chassi, né? A gente já está se preparando para pintar o chassi. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui as duas tintas que eu vou usar como fundo. Primeiro, eu sempre usei o Zarcão, que todo mundo conhece. Esse aqui é o Coralite, Zarcão de Proferro. Eu sempre usei ele, sempre foi muito bom. Mas me disseram que esse Ramerite aqui é um terror, gruda de verdade. Só que eu não conheço, gente. Eu nunca usei. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. Vocês vão acompanhar o teste, lógico, né? Aqui diz que seca em 8 horas, o Ramerite, secagem total, cura total 8 horas, e aqui 18 horas. Vamos deixar 2 dias e meio, vamos ver. Mas vai ficar mais que o tempo de secagem, então para não ter problema, né? Então aqui, eu até vou pegar aqui o Ramerite. O que eu fiz aqui, ó? Um eu lixei, deixei no ferro, e outro eu limpei, tirei o áspero da ferrugem, mas deixei a ferrugem. Então a gente vai dividir agora aqui os dois. Vamos pegar de pincelzinho, vamos separar aqui um pedacinho, vamos dar aqui uma mãozinha cruzadinha, bem grossinha. Isso aqui não é um teste científico, gente, isso aqui é só uma prova, na verdade, que a gente está aproveitando, já que a gente vai pintar, vamos fazer, né? E a gente vai vir aqui na parte limpa e fazer a mesma coisa aqui num pedacinho. Para vocês que nunca viram falar no Ramerite. Pelo que eu tenho informação dele, que ele prega na lata, né? Que ele é feito para pintar em cima da ferrugem. Em cima da ferrugem. E a durabilidade dele é em 10 anos, a garantia dele, teoricamente, que ele resiste. Então é para ser uma coisa muito boa, né? Então a gente quer fazer um teste mesmo para ver se realmente é verdade isso. Vamos ver, quando vê o Zarcão não prega isso e é mais resistente, eu não sei, né? O Zarcão eu já usei. Esse aqui nunca. E agora aqui, pessoal, o Zarcão. Fazer a mesma coisa. E na parte limpa também. Limpo e sujo. Tá aqui o teste, gente. Depois de seco, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos passar aí pelo menos umas 24 horas
e vamos cair de raspando, riscando prego, vamos até lixar em cima para ver o que acontece. Vamos ver quem é que realmente adere melhor. E eu tô curioso. Não sei se vocês estão, mas eu tô curioso. Tá bom, gente? Acompanha aí que a gente continua aqui. Quanto a tinta seca para a gente fazer o teste, olha só, gente, eu queria mostrar para vocês. Eu sempre procurei alguma coisa relacionada para usar no Jeep, na suspensão, quando eu estava fazendo. Aí agora apareceu uma coisa aqui que me chamou a atenção. Olha, gente, esse conjuntinho simples aqui é da dianteira da Hilux. Aqui eu sei que é 2015. O amortecedor em si, ele já é bem legal, porque ele é bem simples, ó. Ele é preso só com um parafuso embaixo na bucha e em cima ele é preso por um parafuso. Claro, aqui ele está completo, ele está com prato, ele está com a mola. Acredito que a gente consiga com preço acessível isso aqui no desmanche, por exemplo. Mas é uma coisa bem interessante, gente, que diminui um monte aquela mão de obra para fazer pratinho inferior, pratinho superior. Aqui seria um kit mais compacto. Eu achei bem interessante. Aqui ele veio para mim só para me fazer a bucha de baixo, eu fiz uma bucha de PU. Mas eu achei interessante mostrar para vocês, agregar nesse vídeo, que vai ser um vídeo mais dinâmico. Mas olha só a dica interessante, ó. A gente popa bastante material na suspensão, porque ele é preso só por um parafuso, 16 milímetros, acredito, ou 14. Até vou medir. Gosto de medir. Fiquei na dúvida. 14 milímetros. Um parafuso 14 milímetros é o que acomoda a suspensão. Bem simples. Aqui originalmente é um prato, como pega na carroceria da Hilux, né? É um prato com 3 parafusos. Mas no Jeep, se vai fabricar, já fabrica o prato só com um parafuso central, que é onde tem as buchinhas de borracha, que seria o que isolaria a carroceria. Gente, uma dica bem interessante. Se eu fosse fazer de novo, eu usaria isso. Tá bom, gente? Vamos continuar no Jeep lá para pintar de uma vez isso. E aí, pessoal? Vamos ver como é que anda a coisa do Jeep? Como tá andando? Hã? Ué, cadê o chassi do Jeep? Não tá mais aqui, ó. Só ficou os restos mortais no chão. Tá lá, gente, ó, lá na frente, ó. Já vou mostrar pra vocês. O Jason tá ali de guarda. Ninguém pode chegar naquele chassi lá. Ih, mentira! Dormiu o cachorro. Vou mostrar pra vocês o que tá pintado, para vocês terem uma noção como é que tá ficando. Vamos ali olhar no outro lado. Ficou ou não ficou show esse vermelho? Vai ficar um destaque legal, né? Embaixo do Jeep eu tenho certeza, vai ficar um destaque de primeira, né? E esse aqui, gente, que, como vocês viram, meu cunhado pintou, o Cristiano, pintou o fundo, passou o fundo, né? Aplicou o fundo, pintou para nós também. Ele deu para nós a tinta. Eu disse para ele que queria um vermelho. Ele escolheu esse vermelho aqui, que esse vermelho é muito bonito, gente. E tá aqui, ó, ele é um PU. Tá aqui, ó, para vocês verem, ó. Vermelho Flash 2, Volkswagen. Provavelmente é de 2002 a 2016, não sei. Mas é muito show esse vermelho, gente. E as molas também ficaram de babá. Olha como ficou lindo, gente, o brilho. E agora eu consigo dizer para vocês com autoridade que essa mola que vocês estão vendo aqui, ó, é a mola nova do Jeep, a dianteira. Essa aqui é do Opala 6 cilindros e essa aqui é do Opala 4 cilindros. Ó, já vamos botar aqui no lado. Claro, essa mola velha aqui já dá mais cansadinha, né? Mas ela é um pouco menor, ó. Essa mola dos 6 cilindros,
Arame, 14,5 milímetros. Mola do 4 cilindros, 13,5 milímetros. Essa é a diferença que eu achei, gente. Além de um pouquinho na altura, mas aqui, como essa aqui é mola velha, provavelmente ela esteja meio cansada um pouco. Mas essa aqui é nova, então essa medida eu digo com certeza para vocês. Tá bom, gente? Então vocês viram aqui o vermelho deu brilho, ficou bonito. Agora a gente vai lá ver o chassi. O que tem no chassi lá, hein? Ai, será que tá pintado já? Não, acho que não. Olha só como é que tá o chassi aqui, gente. Eu e a Maitê, a gente sofreu muito para limpar ele agora. Por quê, gente? A gente vai deixar as imagens para vocês aí. Faltou água aqui na nossa região e a gente teve que limpar de baldinho. E a gente vai ter que esperar vir a água para poder fazer uma limpeza mais profunda. Mas vocês estão vendo que aonde tinha que sair a tinta, saiu a tinta. Então vai ficar bem limpinho. Não vai ficar nada de gordura, que a gente está passando um detergente junto para tirar a gordura. E vai ficar legal, gente. Legal mesmo. Claro que agora aqui está faltando a tinta. E, um detalhe importante, vocês viram aí que a gente fez um teste. Aqui, ó. Vou botar assim certinho. Nossa chapa velha enferrujada. Zarcão e Ramerite. Chega a estar empoeirado, ó. Já está 3 dias aqui. E agora a gente vai fazer um teste. Sujo, que aqui no caso eu só passei uma esponjinha para tirar aquele áspero da ferrugem, mas ficou a ferrugem, como vocês viram. E limpo. Esmirilhado, mostrando o ferro. E a gente vai raspar para ver quem é o que aderiu mais. Vamos testar raspando e vamos testar até esmirilhando, passando uma escova para ver qual é que tem aderência melhor. Vamos ver agora? Não vamos ver agora, gente. Vocês comentam aí qual que vocês acham que é melhor, Ramerite ou Zarcão? Eu não sei. Vamos ver se alguém já usou aqui e já deve saber com mais certeza, vamos dizer assim, né? Tá bom, gente? Então isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Eu acho que no próximo vídeo já vai ter tinta aqui, né? Nesse chassi, né? Por favor, né? E o que vocês acham que vai ser? Ramerite ou Zarcão, o fundo? A tinta eu já falei pra vocês que vai ser um preto semibrilho, final. E o que vai ser antes? Comenta aí. Quem não se inscreveu, se inscreve para acompanhar o canal. Ativa o sininho e compartilha para ajudar o canal. E vamos pintar isso aqui para começar a montar, que vocês já viram. Mola, links, tudo pintadinho. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.